Fala, amigos! Partindo aí para a análise das ações que fazem parte da carteira de recomendações Desvendando a Bolsa. Começando por Petrobras. Aí na tela nós temos o gráfico diário e Petrobras segue com tendência de alta, já que forma topos e fundos cada vez mais altos e o preço se encontra acima da região de médias. Inclusive, vem respeitando a média móvel curta, a média móvel de 17 como suporte. Toca ela, volta a subir. O preço está brigando nessa região. Inclusive, vai deixando aqui para gente um martelo, que é um bom sinal, já que é um candle de padrão altista. E aí é o seguinte, a gente fez nossa compra em Petrobras aqui em 25,01. Repara que foi depois de uma forte queda. Na sequência, o preço passou por uma espécie de congestão e então a gente pegou o rompimento do topo da congestão. A gente sabe que a congestão corresponde a um acúmulo de energia e a gente pode ter um forte arranque na sequência. E então a gente fez lucro parcial em 26,44. Repara que era a região de suporte anterior, né? Então a gente tem um fundo aqui nessa região, outro fundo aqui nessa região. E a gente sabe que um suporte, uma vez que é furado, ele passa a trabalhar como resistência, em razão da teoria da bipolaridade. E por esse motivo, a gente fez lucro nessa região. Vai que o preço perde força e volta. Se isso acontecesse, a gente já teria garantido lucro. Mas repara que bateu cabeça lá, inclusive, né? A gente fez lucro parcial, perdeu força, ficou andando de lado e aí sim conseguiu romper essa barreira. E então a gente seguiu posicionado com metade da posição. E agora a gente tem feito a manutenção do stop loss. Nosso stop loss provavelmente estava abaixo desse fundo e a cada pivô de continuidade, né, a cada impulsão de alta, então aqui eu tenho uma impulsão de alta, uma leve correção, na sequência uma nova impulsão de alta. Então aí é um pivô de continuidade. E a cada pivô, a gente então pega o nosso stop loss que está aqui embaixo e traz ele para o novo fundo, né? Então a gente fez essa manutenção e então na sequência a gente tem um novo pivô de continuidade e então por isso o nosso stop loss hoje está em 27,44. Se por um acaso o ativo falhar o movimento de alta e assumir tendência de baixa, perder região de médias e fundos anteriores, a gente abandona o barco aqui em 27,44 com cerca de 10% de lucro, tá? O nosso alvo final, ele está aqui em 30,84, que é região de topos anteriores. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma resistência. E se for confirmado esse martelo, né, se o preço amanhã romper a máxima desse martelo, vai abrir caminho para o teste desse topo aqui, tá? Que foi deixado nessa região. E se ele testar esse topo, a gente vai imediatamente pegar o nosso stop loss que está aqui e trazer para cá, para garantir ainda mais lucro no caso de quedas, né? No caso de falha do movimento de alta. E aí, se romper esse topo, a gente vai estudar a possibilidade de, quem sabe, alongar o nosso alvo final, aqui para a região de 37. Ali, a gente tem a expansão de Fibonacci dessa última perna grande de alta, que é a perna do gráfico semanal. Então, vamos ficar atento. Agora a gente parte para Itaúsa. Aí nós temos o gráfico diário e a entrada de Itaúsa se deu num padrão muito parecido com o da Petrobras. O ativo havia passado por uma forte correção, na sequência ficou congestionado, andou de lado, acumulou energia, então nossa compra aconteceu no rompimento do topo do retângulo, já que a gente sabe que ali a gente podia ter um forte arranque, e foi exatamente o que aconteceu. E aí então a gente já realizou lucro parcial também, só que o setor financeiro ele sofreu nos últimos dias. Repara aí, Itaúsa testou nessa região de topo. Então aqui a gente tinha um topo, foi justamente onde veio o preço dessa vez, e então perdeu força nessa barreira. E aí passou por uma forte correção e agora briga nas retrações de Fibonacci e na região de médias, né? Retração de Fibonacci dessa última perna de alta. E aí, se a gente contar, a gente tem aqui, quem sabe, o 1,
2, 3, 4. E de acordo com o padrão de Elliott, a gente então ainda pode ter uma provável onda 5 aqui. E o alvo da onda 5 está aqui nas expansões, né? Entre 138.2 e 161.8. Então é por isso que o nosso alvo final está em 13,44. E aí é o seguinte, hoje eu estou sugerindo aí para vocês a manutenção do stop loss. Repara que o preço marcou fundo aqui nessa região, nas retrações de Fibonacci, região de suporte, deixou um martelo, rompeu a máxima do martelo, né, fez que ia retomar a subida, mas hoje perdeu força de novo. E se perder a média móvel de 72, esse fundo aqui, vai abrir caminho aqui para média móvel de 200, que é justamente a região do nosso preço de entrada. Então, para garantir lucro na operação, a gente vai trazer o nosso stop loss para cá, né, para a região de 10,94. E se o preço resolver cair, a gente então abandona o barco com um lucro de cerca de 4%. E assim que Itaúsa retomar a subida, né, assim que ele romper essa barreira, a gente então procura fazer uma nova manutenção, né, trazer o stop loss daqui para, quem sabe, um novo fundo que o preço formar, tá? Agora partindo para Itaú, ITUB4, também gráfico diário. ITUB4 tem tendência de alta, já que forma topos e fundos cada vez mais altos, mas como eu comentei agora há pouco, o setor financeiro sofreu muito nos últimos pregões, então o ITUB4 passou por uma forte queda, perdeu média móvel de 17 e assumiu tendência de baixa no curto prazo. E hoje, né, assim como Itaúsa, briga numa região de suporte, que são as retrações de Fibonacci e a média móvel de 72. Retração de Fibonacci desse último movimento de alta. E se a gente contar, né, as ondas, a gente também tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então tá faltando uma onda 5 aí para completar o ciclo de alta de Elliott. E chegou no alvo da queda, né? Tem que subir, então tem que retomar a subida. Esse é o ponto. E é por isso então que a gente está fazendo a manutenção do stop loss, né, e trazendo ele para baixo desse fundo deixado aí na região de 29 e 24. E o interessante é que é justamente o nosso preço de entrada. Então, como a gente já fez lucro parcial aqui na região de 31,44, né, que era a região de topo anterior, então ali a gente sabia que tinha uma resistência, a gente então agora posiciona o nosso stop loss ali no 0 a 0, no nosso preço de entrada, e se o mercado falhar, né, se ele não retomar a subida e acionar mais quedas, a gente então abandona o barco com lucro parcial no bolso, tá? Então a gente não perde mais na operação. E aí o alvo final fica lá nas expansões de Fibonacci, que está aqui em 36,84. Repara que é a expansão desse movimento maior aqui, do gráfico semanal. Então aqui a gente tem uma perna grande de alta, uma perna de correção, e a expectativa é que essa nova perna de impulsão atinja a expansão lá em 36,84, tá? Então esse é o nosso alvo. Agora na tela a gente tem o gráfico diário da Via Varejo. A Via Varejo também havia passado por um forte movimento de queda, tinha assumido tendência de baixa, já que formava topos e fundos para baixo e se encontrava abaixo da região de médias, mas retomou tendência de alta, voltou a fazer topos e fundos para cima e superou as médias, né, com médias cruzadas para cima. Inclusive, a gente fez nossa compra no rompimento do topo deixado aqui anteriormente, né, e da média móvel de 200. Então ali estava a confirmação da retomada de alta no curto e no longo prazo. E hoje, Via Varejo briga num ponto importantíssimo, que é a região de médias e a região de topo anterior, que agora é suporte, tá? E não pode perder essa região, tem que voltar a subir. E hoje eu estou sugerindo aí para vocês a manutenção do stop loss, né? Então a gente está trazendo o stop loss para baixo desse fundo, porque se perder esse fundo, retoma tendência de baixa no curto prazo, né? Perde fundo anterior, perde média móvel de 17, a média móvel de curto prazo, e então abre caminho aqui para a região de R$14.
Então ali a gente abandona o barco. E repara que a gente praticamente eliminou o risco da operação, já que compramos aqui na região de 15,50 e se voltar, a gente abandona o barco em 15,19. Então a nossa perda está pequenininha. E aí a expectativa é pela retomada da tendência de alta. E aí então o nosso alvo final, o alvo inicial, né? A gente ainda não fez lucro parcial. Então o nosso alvo inicial está aqui em 16,64, que é a expansão de 138,2 dessa perna de alta, né? Então a expectativa é que a gente tenha uma impulsão de alta, uma correção e uma nova impulsão de alta até as expansões de Fibonacci. E aí o alvo final, né? Uma vez que a gente faz lucro parcial e elimina o risco da operação, a gente fica corajoso, né? A gente fica zoião. Então a gente vai tentar carregar o restante até 20,44, que é a região da máxima histórica da Por último, nós temos o gráfico diário do Bradesco. Bradesco, infelizmente, acionou o nosso break-even de segurança. Não resistiu à queda da semana anterior, então cedeu, assumiu tendência de baixa e aí então a gente abandonou o barco. Bradesco ele tinha tendência de alta, né, já que formava topos e fundos cada vez mais altos e trabalhava acima das médias. E aí, então a gente contava com uma nova impulsão de alta, uma provável onda 5 de Elliott. Mas não foi isso que aconteceu. Repare aí que Bradesco perdeu média móvel de 17, perdeu média móvel de 72 e abriu caminho aqui para a média móvel de 200, na região de R$ 23,20. Então, como a gente já havia realizado lucro parcial aqui em 27,34, lucro de 5,5%, a gente subiu o stop loss para o nosso preço de entrada, que era aqui na região de R$ 26. E então, como voltou, a gente encerrou nossa operação com um lucro parcial no bolso. Mas faz parte. Dinheiro bom é no bolso e não na bolsa. E como a gente já havia realizado lucro parcial, não fazia sentido a gente assumir prejuízo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.